Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Hoje então quero falar sobre a mãe, a mãe justamente que é apresentada pelo princípio do Tao. No Tao Te Ching de Lao Tzu, o Lao Tzu fala que o Tao é a própria mãe do mundo, né? Então, hoje a gente está num mundo cada vez mais destrutivo em relação à Mãe Terra, em relação aos elementos que habitam nosso planeta Terra. E Lao Tzu no capítulo 20, por exemplo, em outros capítulos também, mas nesse capítulo ele diz no final, de maneira emblemática, ele diz assim: eu reverencio a Mãe Nutridora, porque eu sou teimoso, rústico e diferente de todos, e eu reverencio a Mãe Nutridora. Ele diz assim: Si, Mu, essa mãe é Mu, e Si seria a nutrição, né? O alimento. Essa mãe que nos alimenta, essa mãe que nos alimenta em todos os sentidos, que nos amamenta. Vocês imaginem, gente, uma mãe que amamenta seus filhos, que dá alimento, que dá leite, que fornece água, calor, né? É o que a Mãe Terra nos faz. Ela é a origem da vida, ela é o princípio de todos os fenômenos, das manifestações. Então Lao Tzu também fala que a mãe é como se fosse esse princípio do Tao, né? Justamente no taoísmo, a gente, quando falamos em Tao, esse caminho, e justamente o caminho é de retorno à nossa origem, à nossa condição originária. Através justamente desse retorno nós comungamos com a mãe do mundo, né, como diz Lao Tzu. E ele diz que é apenas forçado a dar um nome a essa realidade transcendente, a essa realidade incognoscível e inefável. E o que eu estava pensando nesses dias é justamente o quanto a gente esquece dessa condição originária que nos nutriu, que nos nutre e que nos alimenta todos os dias, e que nos fornece calor, alimentos, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe. E no fundo é tão simples, né, gente, que a mãe nutridora, que é a mãe da vida, é justamente diante da qual o Lao Tzu, de maneira humilde, ele reverencia, ele abraça, né? Ele, sabe, é de uma delicadeza esse gesto que a gente pode cultivar nas nossas ações, que é como se a gente também pudesse um pouco aprender com o Lao Tzu, né, nisso. E ele descreve um pouco sobre como existe essa diferença entre ele e as pessoas da época dele que manipulavam, que através da astúcia engenhosa, né, Qi Qiao. Essa palavra Qiao seria a engenhosidade mental que provoca a artificialidade humana e que nos afasta, portanto, da naturalidade, do caminho, né, da naturalidade da mãe natureza. E essa naturalidade Ziran, que é importante de ser resgatada ainda justamente nos dias de hoje, principalmente porque nós estamos atravessando um período de muita destrutividade, de muita violência contra a Mãe Terra. Então, é nesse sentido que Lao Tzu me parece que é muito atualíssimo quando ele coloca esse valor universal, esse valor primordial, né, da essência do Tao a partir da imagem da mãe, né? Porque quem sabe, a mãe, todo mundo sabe que a mãe, ela não abandona os seus filhos. Nós somos como filhos, como diz o Lao Tzu, nós somos as manifestações da eficácia da virtude do Tao, né? Então, é importante, gente, percebermos que nós temos uma conexão, no caso da visão taoísta, nós temos uma conexão, justamente, um elo de ligação com essa Mãe Terra. É por isso que nós reverenciamos a Mãe Terra, assim como outros povos indígenas, assim como outras civilizações do passado tinham essa reverência e mantinham essa cosmovisão, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem um filósofo, escritor, Ailton Krenak, por exemplo, que está falando bastante e resgatando esses valores da Mãe Terra, justamente por ele ser um indígena, um representante, né, dessa tradição tão milenar e tão ancestral. Assim como o taoísmo, os taoístas também justamente
tem essa profunda compreensão de que nós fazemos parte da mãe de um todo, né? Somos filhos desse todo, dessa grande totalidade que em chinês é Zhenti, né? A visão da totalidade. Nós fazemos parte desse todo, desse Zhenti. Então não adianta a gente, vamos dizer assim, nos iludirmos com o fato de que nós somos os únicos e exclusivamente produtores das nossas ações, quando na verdade nossas ações estão desvinculadas, né, desconectadas e em desarmonia com a grande totalidade que é o Dao, né? Então o Dao é justamente a mãe que abraça, que engloba, como diz o Wang Bi, o Dao é onipresente, então é uma mãe onipresente que está a todo momento nos dando força para a gente viver, para a gente trabalhar, para a gente fazer as coisas, né? Então a gente esquece muitas vezes dessa mãe nutridora, e é por isso que eu achei que hoje eu devia falar da mãe nutridora. Então, porque ela é que dá a vida, né? Ela que dá o Qi, né? Que dá o sopro vital, como diz o He Shanggong, o mestre He Shanggong nos comentários ao Dao De Jing. Ele fala que o Dao concede Qi às 10.000 coisas, né? 10.000 coisas. Mas o que é mais importante é que tem uma frase de Lao Tzu que é muito importante lembrar agora, que é: o Dao gera Tao Shen e a virtude cultiva, né? O Dao gera, quer dizer, o Dao é o criador, é a nutrição, né? É o que nos dá fundamento na nossa existência. Portanto, se a gente perde essa ligação, essa conexão com esse fundamento criador que é o Dao, que não é como na tradição cristã personificado na imagem de um Deus, né? Mas, ou seja, não é antropomorficamente colocado ali, né? Mas justamente na filosofia taoísta a gente percebe que o Dao é justamente esse princípio de força criadora que continuamente, incessantemente produz uma eficácia inesgotável, né? Então, duas palavras-chave. Essa eficácia é Yong em chinês, e ela aparece justamente na produção, né, das manifestações que somos nós somos os filhos, as manifestações do mundo fenomênico, produzido através da eficácia do Dao. E justamente o Dao, ele não é um princípio que fica meramente na transcendência. Ao contrário, ele se manifesta, e quando se manifesta, ele justamente apresenta esse aspecto da virtude. Então em chinês a gente fala da virtude. Então é nesse sentido que nós acabamos incorrendo em extravagâncias e impulsos excessivos que, segundo o He Shanggong, nos afastam da compreensão dessa natureza originária que temos em nós, né? Então, na medida em que nós nos conectamos com o Panxin, com a nossa natureza originária, nós acabamos então ficando mais sintonizados com com a energia dessa essência da Mãe Divina, né? O que é importantíssimo, porque se a gente perde essa conexão, a gente perde a vida. Para os taoístas, a gente perde a vida. E então, Lao Tzu coloca o seguinte, né? Imagine ele coloca assim, um contraste entre ele e a maioria das pessoas. Enquanto a maioria é muito astuciosa, muito engenhosa, né? Ele fala que ele é um tolo, né? Ele é um estúpido. Ele fala: ó, meu coração estúpido e confuso. Todos são ofuscantes, só eu sou turvo, né? Todos têm desígnios, só eu sou teimoso. Todos são astuciosos, mas só eu sou melancólico, sereno como o oceano, vento sem destino. Lindo, né, gente? Então, Lao Tzu coloca essa posição dele, esse estado de ser dele, que é bem um estado de naturalidade, o estado de espírito, né? Espiritualmente falando, é um estado que a maioria das pessoas, ela comunga, a maioria das pessoas comuns, né? Comunga das festas, onde elas vão usufruir dos prazeres momentâneos, mas que passam, que são passageiros. E elas esquecem da verdadeira fonte do prazer, que dá a autossuficiência completa. Por exemplo, se nós começarmos a perceber, assim como Lao Tzu, né, que ele é um recém-nascido, inclusive ele fala que eu sou como um recém-nascido, que ainda não sorriu, que não sabe para onde vai, que não sabe, não tem consciência, entre aspas, dessa artificialidade humana, ou seja, das convenções que eu tenho que estabelecer com os outros.
e aí começar a agir artificialmente, né? Ou seja, o Lao Tzu é um recém-nascido, quer dizer, ele tem uma condição mais próxima da naturalidade, da natureza também. Então, é claro que um indivíduo como Lao Tzu, um sábio como Lao Tzu, ele está próximo da fonte da vida, né? Enquanto outros, achando que estão usufruindo de uma existência mais assim, digamos, mais cheia de vida, mas na verdade estão desgastando em excessos, como diz o He Shanggong. Então é como se nós fôssemos iludidos por essas, entre aspas, distrações que nos fazem perder, né, a conexão com a Mãe Terra, com a naturalidade do Tao, que é a Mãe Terra, né? Então é importante voltar ao seio da Mãe Terra. Justamente nós podemos nos perguntar se é possível ainda cultivar essa relação com o Tao, com a Mãe, se não através da pureza, através da contemplação da pureza, né? Então Lao Tzu fala Jian Su, né, que é contemplar a pureza, essa pureza originária, que é justamente a fonte que nos dá alimento, que nos dá espírito, que nos dá energia, que nos dá, digamos, essa clareza, né, de visão. Como, por exemplo, a gente está andando e a gente não sabe por que a gente, exatamente o nosso corpo, a gente está comendo e o nosso corpo também tem uma sabedoria, né? Ou seja, todas essas coisas que a Mãe Natureza nos fornece, à luz do sol, a gente precisa tomar consciência disso. Isso enquanto o ser humano caminhar só na destruição, só na degradação do meio ambiente, na degradação dos recursos naturais, nós acabamos incorrendo numa infração que os taoístas chamam de uma violação da lei da naturalidade. Uma wei fan ziran de fa ze. Ziran é naturalidade, fa ze ou yuan ze é o princípio. Quer dizer, quem age de acordo com a naturalidade, segue de acordo com a naturalidade, vai respeitar e reverenciar essa lei, digamos assim, da naturalidade, que não é senão a presença, a energia da Mãe Nutridora, né? Então é importante porque esse capítulo, que é o capítulo 20, por exemplo, Lao Tzu fala lá no final, e aqui eu vou citar o He Shanggong, ele diz assim: Mu, que é a mãe, é o próprio Tao, que é o próprio Tao. Ele diz assim: somente eu prezo utilizar o Tao. Wu tu gui yong Tao ye. Eu somente, né? Tu, quer dizer, como ele se diferencia da maioria das pessoas que são iludidas, que são se dispersam nas atividades que não respeitam a natureza, que não respeitam a mãe e esquecem da fonte originária, né, que é a mãe. Ele não, ele reverencia o Tao da naturalidade, que é o Tao, que é a própria mãe, né? E a gente tem que pensar que se a gente esquecer de que nós viemos da nossa mãe, para ela nós voltaremos, justamente esse é o caminho taoísta, né? Se a gente esquece desse caminho de retorno a nosso seio originário, a nossa fonte, a nossa morada originária, a gente perde tudo, porque enquanto nós vivemos, nós nos desgastamos em superfluidades, em excessos, em inutilidades que não são essenciais. Portanto, o caminho que hoje eu penso que é mais importante é termos a consciência do valor e podemos reverenciar então a Mãe Nutridora. Então, gente, por hora eu fico por aqui, tá? Sempre vejam meus cursos, as atividades das lives, tá? Se vocês gostaram, dão um clique aí, escrevam seus comentários, suas observações, dúvidas. Então, vamos reverenciar essa Mãe Natureza, essa Mãe Terra, colocando em prática as nossas ações, esse respeito, essa generosidade, esse amor, né? Esse espírito de abraçar todas as pessoas, todos os seres nesse mundo que nós vivemos, que nós sabemos, bastante, vamos dizer assim, destrutivo em relação aos elementos da Mãe Natureza, mas nós sabemos que estamos dentro da Mãe Natureza e não fora, somos partes, somos filhos
somos manifestações dessa eficácia da nossa grande mãe nutridora. Então, obrigado e até a próxima. Um grande abraço!